Uma das perguntas mais recorrentes que a gente recebe, seja por e-mail, seja pela caixinha de perguntas lá do Instagram, está relacionada, né, a como que a gente faz para superar alguma dificuldade ou conquistar alguma coisa, né? E geralmente perguntas aí como superar, ela está relacionada a pessoas que estão estagnadas, né? Segundo o relato dessas pessoas, já fizeram de tudo, mas nada vai para frente, né? Elas não conseguem avançar, seja na área material, na área profissional, espiritual, né? Segundo essas perguntas, elas não conseguem avançar. E outra pergunta é como conquistar, né? E na maioria das vezes, né, quando aparece essa palavra de conquistar, ela está relacionada a questões mais materiais, né? Riqueza, prosperidade. E a gente tem observado também aí um aumento aí dentre o pessoal aí que produz algo relacionado aí à espiritualidade, que tem ultimamente focado bastante aí nessa questão aí de riqueza, de prosperidade, como enriquecer, como prosperar, né? Então, tem observado aí, né, uma ocorrência aí mais intensa desse tipo de conteúdo. Sinceramente, eu não posso, né, falar nada, né, desse tipo de conteúdo, porque eu não participei de nenhum deles. Então, eu não posso aqui emitir qualquer tipo de opinião, nem favorável e nem contra. Agora, eu tenho, né, E quando eu falo eu, não é que eu criei, não, tá ok? É algo que eu pratico em todas as áreas da minha vida, que é uma fórmula universal para ter resultados aí em qualquer área. E antes de falar nessa fórmula aí universal, né, por ela estar baseada em um princípio alquímico, cabe esclarecer primeiramente esse princípio, que é, né, a divisão, né, da alquímica em três partes, né? Então, na visão alquímica, tudo que nos cerca, né, pode ser dividido em três partes: enxofre, mercúrio e sal. Não necessariamente nessa ordem. E quando a gente entende, né, a essência do que isso significa, a gente consegue replicar em várias áreas, não só diretamente ali na alquimia propriamente dito, mas em outras áreas da nossa vida. E isso é algo que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de entender, né, os princípios e gosto de encontrar uma aplicação prática. Como que isso pode me ajudar no dia a dia, desde as coisas simples até as coisas mais complexas. Eu sempre procuro enxergar essa possibilidade. E enxergando, contemplando aí essa possibilidade, eu gosto de colocar em prática. Então, de maneira bem sucinta, né, o enxofre, né, ele está sempre relacionado ao positivo, ao masculino, ao ativo, ao que tem mais energia, né, está relacionado a esse tipo de polaridade. O Mercúrio ao feminino, ao negativo, ao úmido, né, ao frio. Isso não... como a gente vive épocas aí de muitas polarizações, né, principalmente aí de gênero, político, não, veja bem, a gente não está aqui dizendo que um é bom ou outro é ruim, a gente está falando sobre oposição, ok? E o sal, ele está ali no meio termo. Então, o sal, que em muitos aspectos é considerado o quinto elemento na alquimia tradicional, ele guarda características de ambos, né? Então, o sal, ele transita, né, entre essas duas polaridades. Por exemplo, no átomo, né, o próton, ele está relacionado ao enxofre, que tem polaridade positiva, e o elétron, ele está relacionado ao mercúrio, que tem polaridade negativa. E o nêutron, né, ele varia a sua polaridade. Então, quando o elétron está se aproximando do núcleo, então, o que faz com que o elétron não se choque lá no núcleo é o nêutron. Então, o nêutron ele assume uma carga e repele esse elétron.
E quando ele atinge determinado afastamento, ele muda novamente a sua polaridade e atrai o nêutron. E ele fica nesse movimento. Então, o nêutron no átomo ele está relacionado ao sal na alquimia. Então, por exemplo, em uma erva medicinal, o enxofre ele se manifesta entre outras partes, mas principalmente nos óleos essenciais e o mercúrio no álcool da planta. E o elemento sal, realmente ali no sal sales, ali, né, os sais minerais da planta. Então, no laboratório a gente divide, né, a erva medicinal, a gente abre alquimicamente nessas três partes, purifica e junta novamente. Então, tudo na vida, né, a gente pode, quase tudo na vida a gente pode dividir entre enxofre, mercúrio e sal. O próprio dia, né, na parte da manhã, né, é o horário do enxofre, né, é algo mais sulfúrico. O período da tarde é o horário salino e o horário da noite é o horário mercurial. Então, muitas coisas, né, a gente pode dividir em três partes. No corpo humano, né, até o sistema digestivo, dos pés até o sistema digestivo, aqui principalmente está relacionado ao enxofre. Essa parte aqui, principalmente aqui do cardíaco, está relacionado ao elemento ao princípio sal. A parte superior é a parte mercurial, né? Então, muitas coisas a gente pode classificar, né, e mediante essa classificação a gente interage, a gente faz modificações, a gente entende os desequilíbrios e fica mais simples da gente provocar, né, mudanças, né, visando o reequilíbrio. Então, feita essa brevíssima explicação aí lá no nosso site alquimiaoperativa.com, se você colocar lá na busca, você vai encontrar vários artigos lá gratuitos, explicando também sobre esse tema aí das três substâncias ou três princípios da alquimia. Mas então agora voltemos aqui para o título do nosso vídeo, né? Fórmula universal para ter resultados ou para ter sucesso aí, né, na sua vida. Então vamos supor, né, que você deseja prosperidade material, riquezas materiais, né? A gente vai aplicar, né, esse conceito. Então, já vou adiantar aqui qual é essa fórmula. Desejo, estratégia e trabalho. Desejo, estratégia e trabalho. Essa é a fórmula universal. Esses são os três pilares que você deve trabalhar para ter resultados em qualquer área, seja na área material, seja na área espiritual, pessoal, em todas as áreas. Aí você vai aplicar esses três princípios: desejo, estratégia e trabalho. Faltando um desses, né, não vou dizer que é impossível você alcançar resultados, mas ele vai ser mais difícil ou mais demorado, né? E quando a gente reúne esses três pilares, a gente trabalha nesses três pilares, a gente eleva significativamente as nossas chances, né, as estatísticas aí da gente ter sucesso. Então tudo começa com um desejo. O desejo ele está relacionado ao princípio sal, as questões ali mais emocionais. Então começa com um desejo, né? A gente sente uma atração, né? Então aqui a gente está dando estou dando o exemplo aqui da prosperidade, da riqueza material. Então você começa já visualizando você em uma situação de abundância material, né? Comprando a casa dos seus sonhos ou o carro dos seus sonhos, não importa, né? Você materializa isso, né? Essa condição de abundância, você tendo posses, né? Veja bem, não estou dizendo que isso é certo ou errado, né? Estou dando um exemplo. Então isso desperta um sentimento, né? Então você visualiza, você alimenta esse desejo, só que a maioria das pessoas elas param nesse pilar do desejo. Elas não saem do sentimento, não saem aqui do cardíaco. E o próximo passo, né, desse processo aí de realização é a estratégia. Aí a estratégia é a parte mercurial, é onde o mercúrio
ele deve reger, né, esse processo, né, a estratégia. Então, onde eu estou hoje, quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que eu posso fazer para conquistar. Se eu sou empregado, né, o meio de eu ter mais abundância é o quê? Ser promovido, mudar de empresa. Para eu ser promovido ou eu mudar de empresa, eu preciso melhorar minha qualificação, eu já tenho a qualificação necessária. Eu preciso desenvolver competências, né, internas, manifestar isso no meu dia a dia. Então essas são as perguntas que você tem que fazer. Se você é um empreendedor, eu quero montar um negócio. Que negócio é esse? Você entende desse negócio? Se o negócio for físico, né, aquele ponto ali comercial, você fez um estudo, você fez um planejamento. Se é um negócio online ou combinando aí as duas coisas, né, você domina esse processo, o que você precisa aprender? Então isso é estratégia, é você pensar objetivamente onde você está, onde você deseja chegar e você ali traçar um planejamento. O que você precisa fazer, passo a passo, né? Construir, colocar ali metas, né? São degraus ali até o seu objetivo. Então isso é um planejamento. E o trabalho, aí sim você vai colocar tudo isso em prática. Aí o trabalho, né, o trabalho duro, está relacionado ao enxofre, que é a parte ali mais sulfúrica, olha, ali é fogo e terra. Né, é onde você vai colocar ali suas energias e vai colocar em prática aquilo que você planejou. Então não existe, né, qualquer proposta aí de riqueza, de prosperidade que não se apoie nesses três pilares. Ainda você pode dar outro nome, né, para ele, isso, a nomenclatura aqui não importa. Né? Desejo, estratégia e trabalho. Né? Se faltar isso é uma proposta ou enganosa ou equivocada. Né? Observa as pessoas que têm sucesso. Né? Elas trabalharam muito, trabalharam duro. Elas alimentaram, e lá atrás elas alimentaram um desejo, é esse desejo que faz com que você enxergue lá na frente, é o que te dá aquele ânimo, aquele impulso, né, que vai trabalhar seus processos aqui, que você vai tirar forças, você vai atrair aquilo que você precisa, né, e a estratégia, ela proporciona o quê? O discernimento, clareza do que você precisa fazer. Né? E o trabalho duro é onde você vai concretizar. Então não existe aqui geralmente quando a gente recebe e-mails ou lá na caixinha de perguntas, as pessoas estão buscando um hack ou uma dica, né? Uma mandinga, né? Um botãozinho mágico onde ela vai conquistar os seus objetivos sem qualquer esforço, sem qualquer trabalho. Né? Então, eu particularmente, eu não acredito, né, em resultado sem esforço, em resultado sem trabalho. Né? Eu acredito que a gente conquista as coisas, tanto faz se é no plano material, para mim isso é a mesma coisa, né? O plano material, o plano espiritual, a gente não conquista nada sem esforço. Né? E ainda que fosse possível, onde estaria a honra nisso, de você conquistar algo pelo qual você não trabalhou por isso, você não se esforçou, você não se preparou. Então hoje as pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas, elas não querem pensar, elas não querem trabalhar. Por isso que até hoje, né, muitas pessoas ainda caem em golpes financeiros, em pirâmides financeiras. As pessoas acreditam, elas querem ter resultados sem qualquer esforço, sem abrir mão. As pessoas querem conquistar as coisas, mas não querem pagar o preço necessário. Então, por isso que propostas dessa natureza ainda encontram, e bastante sucesso, ainda encontra a quem dê ouvidos a esse tipo de proposta. Esse não é o método que eu acredito, que a gente trabalha. Então, se você observar em todos os treinamentos, toda a forma que a gente comunica, né, os nossos treinamentos, os nossos cursos, a gente sempre deixa claro, né, que tem muito trabalho, que requer muito esforço, disciplina, né, e eu não acredito em nada diferente disso.
Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado, tenha aberto aí os seus olhos para esse tipo de proposta tão comum hoje em dia. Receba aí o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.